Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Então, essa é a nossa primeira aula da disciplina. Hoje eu vou abordar as questões relativas às políticas públicas, né? Principalmente tentando entender um pouco do conceito de política pública e de como que ele pode estar presente na nossa vida, no nosso dia a dia, para depois, mais futuramente, a gente conseguir entender melhor qual é como que as políticas públicas se dão na educação e educação física, por exemplo, tá? Mesmo a gente tratando aqui de um curso de bacharelado, é importante, né? Porque a educação não se resume à educação básica, né? Mas também à educação superior. Bom, a ideia, né, para entender primeiro o que que é uma política pública, né, é importante, desconsidera a imagem aqui, tá? Só achei a imagem interessante, ela é lá de domínio público, estava na internet, então não se preocupem muito com ela não, tá? Mas eu achei interessante porque ela já traz essa ideia de que as políticas públicas são ferramentas essenciais ao desenvolvimento, né? E a gente vive uma discussão política de que as políticas públicas são cada vez menos importantes porque há grupos políticos no país que defendem a mínima intervenção possível do Estado, né? Então, uma política pública ela é feita principalmente a partir do Estado, dos seus representantes e da participação popular nessas representações. Mas vamos lá, então. Política pública, né, elas têm como objetivo garantir o bem-estar da sociedade, né? Esse bem-estar geral ou estado de bem-estar social, né? Se a gente considerar alguns setores da sociedade, então vai ficar difícil a gente considerar que esses setores têm bem-estar social. Então, as políticas públicas têm esse objetivo, e nessa apresentação que a gente vai explorar um pouco o conceito, a importância, os tipos, as etapas, né, e os desafios na implementação das políticas públicas. Uma coisa importante para vocês aqui é que qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar entrando em contato diretamente comigo e podem também estar deixando lá no fórum na forma de questionamento, né? Embora não tenha um outro objetivo, mas vocês podem entrar em contato diretamente comigo e eu vou solucionar a dúvida de vocês o mais rápido possível, tá bom? Bom, é interessante a gente pensar, né, quando a gente fala de política, a gente associa muito fortemente a ideia do político partidário, né? E a gente acaba tendo, às vezes, até um preconceito, eu não discuto política, né? Então, se eu não discuto política, como é que nós vamos avançar na compreensão dessas questões? E o conceito de política, apesar de estar fortemente ligado à ideia de governo, ele vai ser um pouquinho mais amplo que isso, né? Então, nós temos que política é a arte de governar uma nação com o objetivo de promover o bem-estar social. Envolve a criação de leis, normas e regras que regem a vida em sociedade, ou seja, a vida de todos nós, né? Visando promover a justiça, a igualdade e a liberdade. Então, esses são valores fundamentais da implementação de qualquer política, tá? Isso deveria incluir a pluralidade de ideias, né? Na política é importante ouvir diferentes perspectivas para tomar decisões que beneficiem toda a sociedade. E o que nós temos visto atualmente, muitas vezes, é a tentativa de alguns grupos se sobreporem aos outros a partir daquela ideia do quem grita mais alto fica com a razão. Então, nós temos visto uma polarização muito grande na sociedade, e essa polarização, além dos problemas para as eleições em si, elas também trazem problemas para a implementação de ideias e de políticas públicas, visto que políticas públicas tradicionalmente ligadas a determinados grupos podem ter mais dificuldade de serem aprovadas ou até mesmo discutidas, porque simplesmente estão ligadas a outros grupos, né? A grupos contrários, vamos dizer assim. É só a gente colocar temas que geralmente são polêmicos, né, na nossa sociedade, como legalização das drogas, desencarcerização, né, de presos, ou mesmo regulamentação do aborto, vão levantar questões diversas e que são de difícil de discussão, justamente por estarem ligadas a grupos que estão nos polos de discussão da política atual, tá? Além da pluralidade de ideias, a gente precisa considerar também o sistema legislativo, né? O sistema legislativo ele é responsável por criar e aprovar leis que beneficiem a população. Aí nós temos um outro problema, porque na política de representatividade que nós temos, tradicionalmente, os grupos, os deputados, os senadores, eles acabam
legislando em favor dos grupos os quais eles representam, né? E tendem a trabalhar contra ideias que não representam esses determinados grupos. Então, um deputado, por exemplo, que é ruralista, dificilmente ele vai discutir de bom grado ou aprovar uma ideia ligada ao meio ambiente, à preservação do meio ambiente, né? Embora isso seja necessário ao avanço das ideias. E também um outro ponto a se considerar é a própria participação popular. A participação popular, né, a participação ativa da população é fundamental para garantir que as decisões políticas atendam às necessidades da sociedade. Então, muito frequentemente nós vemos, por exemplo, nos jornais falarem sobre a participação da sociedade civil, né? Então, a participação da sociedade civil na tomada de decisão das políticas públicas é essencial para que garanta-se, né, esse aspecto democrático do conceito de política pública, né? Vamos continuar. Já passado demais aqui. Bom, para a introdução aqui das políticas públicas, né, mais à frente eu vou detalhar um pouco mais. Lembrando que todo esse material tá feito com base no próprio material que foi fornecido. Esse material foi escolhido por mim e eu achei que ele fornecia um bom caminho para essa compreensão de vocês, tá? Mas eu posso fornecer outros materiais extras, né, que a gente pode estar vendo depois. Então, introdução às políticas públicas, né? As políticas públicas são ações do governo que buscam, então, promover o bem-estar da sociedade em diversas áreas. Aí aqui a gente já detalha, né, que não é só o bem-estar da sociedade, mas em diversas áreas. Saúde, educação, transporte, segurança, entre outras. Elas visam solucionar problemas, aí seria interessante a gente discutir quais são os problemas que precisam ser solucionados em cada uma dessas áreas e atender às necessidades dos cidadãos, né? Então, elas demandam planejamento, né? As políticas públicas são criadas a partir de pesquisas e análises com o objetivo de garantir sua efetividade. Será que o problema que ela se propõe realmente é um problema que afeta a vida das pessoas? Né? Então, as pessoas tinham dificuldade, por exemplo, de cuidar da própria saúde. Então, nós temos um sistema público de saúde. As pessoas têm dificuldade em financiar uma educação privada. Então, nós temos uma educação pública, nós temos uma segurança pública, nós temos infraestrutura de transporte, que também é pública, nós temos geração de energia, que é pública, nós temos aí, produção de combustíveis, que também é público, né? A execução. A execução das políticas públicas é realizada pelos órgãos responsáveis por isso, né, que devem garantir que as ações planejadas sejam efetivamente implementadas. Um desses órgãos, por exemplo, é o próprio Ministério Público, né, que tem interesse se a política pública está atendendo ou não, né? Então, nós temos órgãos fiscalizadores disso. E nós temos uma etapa de avaliação, né? Essa avaliação das políticas públicas também é fundamental para garantir que elas estejam atendendo às necessidades da sociedade para que sejam feitos os ajustes, né, quando necessário. Nessa etapa de avaliação, por exemplo, pode ser considerado se a política pública atingiu ou não o objetivo, se ela solucionou ou não o problema para o qual ela foi elaborada. Agora sim, tinha passado demais de novo. Bom, os objetivos, né? Deixa eu ver se eu consigo esconder isso aqui, ou pelo menos colocar ele aqui para baixo. Agora sim, né? Fica escondidinho. Os objetivos e importância, né, das políticas públicas, né? Aqui a gente entra também em alguns pontos que muitas vezes são polêmicos, mas nós, enquanto acadêmicos, né, como possuidores de diploma do ensino superior, nós temos por obrigação compreender isso de forma um pouco mais aprofundada do que a maioria da população tem oportunidade de compreender. Então, elas têm por objetivo causar esse bem-estar social, né, e a qualidade de vida da população, assim como promover justiça e igualdade. Aqui tem um outro aspecto importante, né? O que que representaria essa justiça e igualdade na sociedade atual? A importância das políticas públicas reside, então, no fato de que elas garantem direitos e oportunidades para todos os cidadãos, independente de sua classe social ou poder aquisitivo, né? Perante a Constituição, nós somos iguais perante a lei e a política pública ela tem essa força, né? Então, primeiro ponto, né? Ela deveria buscar a redução das desigualdades.
A sociedade capitalista tem por característica, e ainda mais em países em desenvolvimento como o Brasil, uma produção de desigualdade muito grande, né? Então, como que a gente garante esse desenvolvimento econômico, né? Não aumentando muito a desigualdade entre os mais ricos e os mais pobres, né? Nós não podemos admitir como razoável que o desenvolvimento econômico ele só beneficia uma parte da população, ou só aquela população que possui mais dinheiro. O desenvolvimento econômico deveria beneficiar todas as pessoas. Não deveria haver desenvolvimento econômico sem essa justiça social, sem a redução das desigualdades. Por meio dessas políticas públicas, é possível reduzir as desigualdades sociais e garantir o acesso aos direitos básicos, né? Então, é como se as pessoas pudessem existir legalmente. Nós temos diversos grupos na sociedade que lutam por esse reconhecimento de cidadania e ter acesso a direitos que são, direitos comuns à maioria dos grupos, né? As mulheres, por exemplo, lutaram durante muito tempo para serem reconhecidas enquanto cidadãs e ter direito ao voto, por exemplo, que já era amplamente aceito entre os homens, né? Então, até aquele momento, o valor de cidadania não era dado às mulheres, né? Da mesma forma, nós temos grupos minoritários, como os grupos LGBTQIA+, por exemplo, que lutam para serem reconhecidos enquanto cidadãos e terem acessos a bens e serviços que são de amplo acesso aos grupos heterossexuais, né, nesse sentido. Então, o direito a uma união estável, por exemplo, durante muito tempo foi negado, né? E mais recentemente eles conseguem ter acesso a isso. O direito à adoção, né, apesar de a adoção ser um problema, de ter uma fila para adoção muito grande no Brasil, o direito a um casal LGBTQIA+, não era aceito, né? A promoção do desenvolvimento. As políticas públicas, elas também são importantes para promover o desenvolvimento econômico e social do país. Então, a política pública, ela não é para puxar o desenvolvimento para trás, muito pelo contrário, é para levar esse desenvolvimento social para frente. E em países em desenvolvimento como o Brasil, quem tem o maior poder de investimento para promover esse desenvolvimento é o poder público, né? É difícil acreditar que o poder privado, por exemplo, né, teria o interesse em desenvolvimento de grupos minoritários. É o governo que tem a capacidade de fazer isso de uma maneira mais equitativa, né? A governança participativa, ela diz respeito à participação da sociedade. Essa participação ela é fundamental para garantir que as políticas públicas estejam atendendo às necessidades da população e a necessidade principalmente daqueles que mais precisam. Tipos de políticas públicas, né, que nós temos. Essa aula aqui é como se fosse uma introdução, né, a todo o material, os tipos de política pública que nós temos. Existem diversos tipos de políticas públicas, né, que vão visar atender aí as necessidades específicas, né, da sociedade em diferentes áreas, né. Alguns exemplos incluem políticas de saúde, educação, transporte, segurança, meio ambiente, entre outras. Mais à frente na disciplina, nós vamos estudar questões relativas às políticas públicas de educação, saúde, esporte e lazer, que são aquelas mais diretamente ligadas à nossa área de atuação. As políticas públicas de educação, por exemplo, elas visam garantir o acesso à educação de qualidade para todos os cidadãos e promover a formação de uma sociedade mais crítica e engajada. Então, isso seria fundamental, a formação do cidadão, para que esses egressos da educação básica tivessem tanta condição quanto outros de lutar pela continuidade da sua formação ou serem cidadãos críticos e participativos na sociedade. Nós temos também políticas públicas de segurança, né, ou políticas de segurança pública, que visam garantir a proteção da população e a implementação de medidas que visem reduzir a violência e a criminalidade. Em países onde a desigualdade social é tão grande quanto a nossa, os níveis de violência são muito grandes, né? Então, quanto maior é a distância entre os mais ricos e os mais pobres, maior vai ser o nível de violência. Em países onde o nível de desigualdade social é menor, né, os países nórdicos, ali, por exemplo, bem verdade que eles são bem menores, os níveis de violência também são menores. Políticas de saúde, né, ou políticas públicas de saúde, elas visam garantir o acesso aos serviços de saúde de qualidade e promover a prevenção e o tratamento de doenças. Então, nós temos aí políticas públicas ligadas ao SUS,
Entre elas, uma que sempre bate a nossa porta a estratégia de saúde da família, onde o agente de saúde bate na nossa porta, pergunta se estamos precisando de alguma coisa, de alguma consulta, de alguma vacina, e faz esse agendamento. Então, é um serviço que, se a gente considerar dessa forma, ele é bastante eficiente, porque ele vem até a casa dos cidadãos e pergunta para esse cidadão se ele está precisando de alguma coisa, né? Será que os planos de saúde fazem isso também? As etapas, né? Esse aqui é um momento importante, né? Que são as etapas do ciclo das políticas públicas, né? Ele é composto pelas seguintes etapas, né? A formulação, a implementação, a avaliação e monitoramento. Podia acrescentar que antes da formulação, faltou aqui a etapa da identificação do problema. Cada etapa é fundamental, então, para garantir que as políticas públicas sejam efetivas e atendam às necessidades da sociedade. Uma vez identificado um problema, passaremos então à etapa da formulação, né, da solução. São identificadas as necessidades da sociedade e definidas as metas e objetivos da política pública. Numa segunda etapa, na etapa de implementação, as ações definidas na etapa anterior são colocadas em práticas pelos responsáveis. Depois nós passamos pelo período de avaliação, onde a política pública é avaliada para verificar se as metas e objetivos foram alcançados. E por último, ao monitoramento, né, onde os resultados são monitorados e o impacto ou a repercussão da política pública na sociedade levado em consideração para se fazer o estudo da manutenção ou não dessa política pública. Alguns desafios que se apresentam, né, para a implementação. Ela pode enfrentar diversos desafios, como falta de recursos financeiros, burocracia, falta de conhecimento técnico e resistência de grupos ou indivíduos afetados pela política, né? Às vezes o próprio profissional que está na ponta da linha ali da implementação da política, às vezes ele é um elemento de resistência, né? Se diz muito isso sobre professores, né? Da mesma forma, se diz muito que na educação não faltam recursos. Às vezes os recursos são empregados, né? E são alocados em setores que não vão fazer tanta diferença assim. Então, daí a importância de essa etapa dos estudos ser muito bem feita, né? A falta de recurso financeiro, né, que é esse primeiro, ela pode ser um grande desafio na implementação das políticas públicas, visto que elas envolvem investimentos, né? É dinheiro, então você precisa ter esse recurso financeiro e investi-lo muito bem. A resistência dos grupos ou indivíduos afetados pela política pode dificultar e pode até prejudicar os resultados esperados. A burocracia, né, que a gente vê tanto falar por aí, ela também pode ser um grande obstáculo na implementação das políticas públicas, visto que os processos burocráticos podem ser lentos e desmotivar os responsáveis pela implementação. O que seria esse processo burocrático, né? Que às vezes você tem que ir lá, fazer um formulário, pedir uma coisa, isso pode demorar muitos meses para ser aprovado ou não, e às vezes ele passa por tantas etapas que quem necessita realmente ou está envolvido nessa implementação acaba se desmotivando, né, em virtude disso. As melhores práticas, né? Para garantir, então, a efetividade das políticas públicas, é importante seguir as melhores práticas ou práticas bem-sucedidas, né? Então, é muito comum a gente falar de práticas bem-sucedidas em educação, práticas bem-sucedidas em gestão pública, práticas bem-sucedidas, na segurança pública, né? Ou boas práticas em segurança pública, né? São alguns termos envolvidos aí nessa lógica das melhores práticas como que é a ideia de implementar aquilo que tem dado certo. Então, a gente olha para outros países, olha para outros estados, olha para outros setores, vê o que tem dado certo e tenta implementar aquilo que tem maior chance de efetividade. Isso envolve toda a sociedade no processo decisório, né? Envolve buscar soluções inovadoras, utilizar tecnologias e ferramentas que facilitem a implementação. Isso também tem alguns pontos a se considerar, né? A participação social da sociedade no processo decisório, ela é fundamental para garantir que as políticas estejam atendendo às necessidades da população. Quem é melhor pode dizer o que a população está precisando é a própria população. Isso deve buscar soluções inovadoras, né? E lembrando que fazer diferente não necessariamente é inovação, né? Inovação vai estar ligada sempre aí a uma ideia de um rompimento com uma lógica anterior, né? As soluções inovadoras podem ajudar a resolver problemas complexos, né, e garantir resultados mais efetivos, muitas vezes envolvendo economia financeira ou economia de tempo ou agilidade nos processos.
E o uso da tecnologia e ferramentas, né, pode facilitar a implementação das políticas públicas e melhorar a efetividade dos recursos dispendidos, né? Por último, né, para concluir esta aula, as políticas públicas são fundamentais para garantir o bem-estar da sociedade e atender às necessidades da população. Para garantir a sua efetividade, é importante seguir as melhores práticas e enfrentar os desafios, né, na implementação. A participação da sociedade é fundamental em todas as etapas do processo, garantindo que as políticas públicas estejam atendendo às necessidades dessa mesma população, né? Então, a participação social, que ela garanta, né, a participação ativa da sociedade no processo decisório, a busca por soluções inovadoras, né, que busque soluções inovadoras para resolver os problemas complexos, e o monitoramento dos resultados, né, para que monitore os resultados e impactos das políticas públicas da sociedade. Bom, pessoal, essa aula vai estar postada, né? Vocês vão poder acessar, assistir quando, onde, o quanto quiser. E lembrando que qualquer dúvida, a gente pode conversar nas próximas aulas, a gente para poder estar avançando aqui na compreensão das políticas públicas até chegar nas etapas subsequentes do processo.